Imagina começar seu canal e os vídeos são perfeitos e cada vídeo que você faz é mais lindo e perfeito que o outro. Você não tem nenhuma dificuldade, é tudo incrível, parece um sonho. É assim com você? Comigo não foi. E nesse vídeo eu vou te dar 7 passos de como eu quase destruí meu canal, antes mesmo de começar. Parte 1. Busque tudo que brilha. Eu queria ter um negócio. Eu venho estudando, eu fiz curso, uma lista de cursos, 500 cursos. Já fiz curso da Amazon, curso para vender o seu próprio produto na Amazon, produto dos outros, de afiliado no Facebook há muitos anos atrás, de venda de produto físico, fazendo suas próprias propagandas. Eu nem lembro mais. Foi tanto curso, tanta coisa. E depois de muito dinheiro aplicado, muito tempo investido, anos, cheguei aqui. Tá, finalmente eu vou abrir meu canal. Já passei a primeira etapa. Segunda parte, decida que você não sabe nada de YouTube. Você tem que aprender tudo antes de começar. Pois é. Depois de ter decidido criar o canal, eu recomecei nessa trilha. Então eu vou ter que aprender e aprender. Lá vou eu. Eu não sei se você passou ou passa pelo mesmo sistema que eu, mas eu não consigo me jogar em alguma coisa sem pelo menos saber ou entender o que está acontecendo. Então lá fui eu de novo. Compra curso, faz curso de YouTube, na gringa, aqui, o que você pode imaginar, assiste vídeo, lê livro. E nessa brincadeira de assiste curso, assiste vídeo, eu comecei a perceber um padrão muito óbvio. Eu estava procrastinando enquanto eu estava aprendendo. Porque chega uma hora que a gente tem que dar um basta. Não dá mais para ficar eternamente fazendo um curso e consumindo material e consumindo. A gente tem que aplicar, senão nunca vai aprender. Eu estava fazendo exatamente isso. E alguns meses se passaram do dia que eu tomei minha decisão até o dia que eu fiz o meu primeiro vídeo. Meses. E eu achei que já era hora de parar de procrastinar. Terceira parte. Tente buscar seu nicho. E a minha não dica é: tente achar seu nicho e se convença de que você não é boa em nada. Essa parte foi muito difícil. De verdade. Também durou algumas semanas. Essa parte foi estranha porque eu sabia que eu queria criar um canal, mas eu não tinha ideia do que eu ia falar. Eu fiquei pensando, gente, eu tô aqui quase 50 anos na cara e eu não tenho nada para falar. Eu não aprendi nada nessa vida. Eu fui fazendo uma lista das coisas que eu tinha aprendido nessa vida, das coisas que eu sabia fazer, das coisas com as quais eu tinha trabalhado. O problema é que eu não achava nenhum denominador comum entre elas. Eu fiz muitas coisas muito diferentes. Eu não tenho nenhuma habilidade que eu possa te ensinar exatamente. Eu não sei fazer um crochê, eu não sei fazer um desenho, esse tipo de habilidade manual que eu sei fazer para mim, mas eu não vou fazer um canal sobre isso. E aí ficou óbvio para mim que o que eu sabia fazer, na verdade, nessa vida era estudar. Que era o que eu gostava de fazer, aprender coisas novas, aprender negócio. É isso que eu vou fazer. Só que essa ideia, que parece tão óbvia hoje, demorou também algumas semanas, porque eu queria achar uma coisa muito objetiva, uma coisa que foi muito óbvia, que estava ali na minha cara e eu não conseguia ver. Porque para mim, aquilo era só como eu era, só como eu sou. E para mim era como a vida era. Eu não imaginava que eu poderia aplicar isso no YouTube. Mas eu tenho certeza que se você já tem alguma experiência de vida, você tem alguma coisa para oferecer. Todo mundo tem. Todo mundo aprendeu alguma coisa nessa vida. E foi isso que eu tive que me convencer, de que eu tinha alguma coisa para oferecer também. A gente parte para a parte 4. Estude obsessivamente sobre seu nicho e resolva que não sabe nada sobre ele. Pois é, de novo. Eu tinha entendido qual ia ser meu nicho, mas aí eu voltei no mesmo buraco. Eu não sei nada. E aí eu fiquei pensando, como que eu posso falar sobre alguma coisa que eu não sei profundamente? Quer dizer, eu entendi que eu tinha alguma experiência, eu já tinha essa empresa há alguns anos, eu tinha experiência de negócios, de modelos diferentes de negócio. Fiquei rica com eles? Não. Mas eu aprendi muita coisa. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou ensinar alguma coisa ou dividir alguma coisa com alguém se eu não sou expert nessa coisa? E foi aí que eu vi alguém no YouTube falando sobre isso. Qual que é a ideia? Você não precisa ser um expert para falar com as pessoas, no sentido de você não tem que dominar completamente aquele assunto para falar com as pessoas. Você tem que saber mais
do que a sua audiência. Parece besta, né? Mas isso tira todo o peso de você ter que saber absolutamente tudo. A gente não tem que saber absolutamente tudo. Você tem que saber um pouco mais do que a pessoa que está ali aprendendo com você. Ou, o que é uma outra forma de estar aqui também, é estar começando, como eu estou começando, como você deve estar começando, e ter essas pessoas que vão ser os seus iguais, que estão te acompanhando. Porque é muito legal você ver alguém crescendo no YouTube. Sei lá, uma pessoa que está ali num processo de emagrecimento. Não é legal ver essa pessoa se esforçando e comendo melhor, e emagrecendo, ganhando mais saúde. Isso gera engajamento, as pessoas querem ver essa pessoa melhorando. Ou mesmo, que é a minha sugestão da gente aqui, nós pequenininhos, da gente se acompanhar, porque isso é muito, muito estimulante. É muito legal você ver uma pessoa que está começando no YouTube e crescendo, porque aquilo te dá estímulo para você começar também, para você ver, tudo bem, a pessoa está ali com medo, a pessoa está ali falando mal, ela não sabe ainda como se portar para a câmera, mas eu também não sei. E tá tudo bem, eu estou aqui acompanhando essa pessoa crescendo, no que ela está aprendendo, no que ela está fazendo. E foi aí que eu superei a parte 4 e parti para a parte 5 do meu desafio, que são os problemas técnicos. Beleza, muitos. E cada um deles demora um tempo muito maior para resolver do que eu imaginava. Eu fui comprar um microfone. Só que o microfone que eu comprei era um microfone de fio. E o microfone de fio, ele dá muito bem no meu computador, mas não dá no celular, porque o adaptador que eu tinha e que eu tive que comprar depois não funcionou. Dei o microfone sem fio. E aí você tem que aprender como que funciona. Ok, beleza. Parte do microfone resolvida, eu vou meditar. Eu consegui editar no meu computador? Não. Meu computador simplesmente trava. O coitado não tem mais memória. Eu tenho o computador da Barbie. E depois de 2 semanas brigando com o meu computador, tentando editar, eu desisti. Falei, não vai dar certo. Eu preciso de outra coisa. Aí comprei um tablet. Ótimo. Funciona muito bem, tem memória. Só que eu tive que aprender a editar no tablet, que não é a mesma coisa de editar no computador. E cada problema que eu ia passando, eu tive que parar de novo, assistir um vídeo de alguém me explicando como que eu ia fazer aquilo e finalmente, depois de algumas semanas, eu consegui editar meu primeiro vídeo. E, de novo, tudo isso parece muito básico. Óbvio, você tem que ter um mínimo para começar a gravar e entender como que faz isso, como que edita, qual que é a luz, se posicionar, toda essa parte técnica, mas se você nunca fez, é novo. E a gente vai ter que aprender. E não é de um dia para o outro. Mas tem uma coisa que eu aprendi depois de ter tentado criar vários modelos de negócio diferentes, criar muitas coisas na internet e fora da internet, é que você vai enfrentar problemas. Pequenos problemas, problemas técnicos, problemas de não saber fazer e ter que aprender, e aquilo, você não pode deixar aquilo te impedir de continuar. Se você quer criar um negócio, você tem que ser proativo, mesmo. Você tem que ser aquela pessoa bem se vira, sabe? Você tem um problema, vamos buscar na internet, vamos buscar no livro, vamos buscar, tem em algum lugar. Hoje em dia, com a internet, tem solução para tudo. E se você é da minha geração ali, quase chegando nos 50 e cresceu sem internet, a gente sabe o tanto que é precioso hoje em dia ter internet, ter pessoas falando sobre problemas que a gente precisa resolver, porque antes era livro, eram as coisas que a gente aprendia, era um professor, as pessoas que estavam em volta. E aí, se não tivesse ninguém em volta da gente para resolver aquilo ali, como é que fazia? Não fazia, né? E hoje está muito mais fácil, não tem nem comparação. E depois de ter passado várias semanas tentando resolver isso, finalmente eu estava em condições de gravar meu primeiro vídeo. E aí, a gravação. Gravar seu primeiro vídeo. Vamos lá. Isso dava um vídeo inteiro. Eu não falei essa parte, mas quando eu decidi ter meu canal no YouTube, eu estava decidida que eu não ia aparecer, de forma alguma. Eu não tinha a menor condição de aparecer. O meu canal ia ser dark. Eu botei isso na minha cabeça e nada me tirava. Eu vou fazer um canal ótimo, mas eu nunca, jamais, nessa vida, vou aparecer. Até que um dia, eu conversando com a minha terapeuta, eu contei para ela essa história, olha, eu tô aqui pensando em criar um canal, eu tenho essa ideia, isso e aquilo, mas eu não vou aparecer. E ela virou para mim e falou, por quê? Por que você não vai aparecer? E eu não tinha resposta.
Eu não sabia o que falar. Porque eu sei que muitas pessoas têm canal Dark de autoridade no YouTube. Eu acredito que essas pessoas têm razões legítimas para não aparecer. Não sei, às vezes você está num emprego que você não quer misturar a sua imagem. Às vezes você, sei lá, servidor público, não pode aparecer por mil motivos. Todos muito legítimos. Mas a questão é que quando minha terapeuta me perguntou por que eu não tinha uma resposta legítima para dar. Então, a partir do momento que a minha terapeuta me questionou isso, eu tive que voltar para dentro de mim e identificar o meu porquê. Quais eram os pensamentos que estavam dentro de mim, e sentimentos e sensações que estavam me impedindo de aparecer. E aí eu entendi, os pensamentos que estavam me impedindo de aparecer iam contra aquilo que eu queria criar para mim. Eram coisas do tipo, e você deve estar passando por isso também, eu acredito, que é uma coisa comum para todo mundo que está começando e que não tem experiência, o que eu estou fazendo aqui? O que você tem para apresentar para as pessoas? O que você está fazendo da sua vida? Você já não tem mais idade para ir? Você não é boa o suficiente, interessante o suficiente? O que as pessoas vão pensar de você, o que as pessoas vão achar de você? E tudo isso ia completamente contra o que eu queria criar. Dentro daquilo que eu queria ser, criar e aprender, eu não aparecer era só uma desculpa para eu ficar ali no cantinho, confortável, porque é muito mais confortável você não aparecer. É um desafio estar aqui, é difícil estar aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser editado 50 vezes, vai ser todo cortado. Então, quando eu percebi que os meus motivos não eram legítimos para mim, eu tive que começar a trabalhar isso. Falar, não, eu vou fazer, vai ser difícil, vai ser mais um desafio, mas é um desafio que eu preciso enfrentar. Eu tinha que enfrentar esse pensamento de o que as pessoas vão achar. E o que tem, o que as pessoas vão achar? O que a gente deve, para quais pessoas, quem são essas pessoas? Sabe, são pessoas imaginárias. Cada vez que eu pensava em gravar, hoje vai ser meu primeiro dia, eu vou começar a gravar. Só esse pensamento de pensar em começar a gravar estava me bloqueando, porque aquilo estava muito pesado, sabe? É como se eu estivesse me obrigando a fazer uma coisa que era quase agressiva para mim. E essa eu acredito que tenha sido a barreira mais difícil, quase intransponível. Essa barreira, eu tive que lutar com ela durante algumas semanas também. Só para você ver, meu processo foi muito lento. E está sendo lento. E eu estou tendo que aprender a aceitar que é lento, que vai ser o meu processo. Porque no dia que eu pensava em gravar, aquilo era pesado demais, aquilo era muito agressivo, eu tinha que voltar alguns passos para trás. Eu pensava, não, então tá. Então hoje eu não vou gravar, mas eu vou ficar olhando para a câmera, sem falar nada. E aí um dia, era só isso que eu fazia. E no dia seguinte, eu olhava para a câmera, eu falava, mas eu não dava play. Mas eu já estava me acostumando a olhar para a câmera, a estar nesse espaço aqui, eu, câmera. E no terceiro dia, eu comecei a falar frases. Eu falava que eu dava conta. E ainda hoje, eu tô nesse processo ainda. Mas hoje eu já consigo falar alguns parágrafos, sem precisar ficar parando e voltando. Porque vai ficando um pouquinho mais fácil. Que eu não podia continuar com esse medo do ridículo. Que no final das contas era o que estava me paralisando. Eu tinha medo, e tenho ainda, de passar ridículo na frente da câmera. De alguém me ver e me julgar. Quem é você? O que você está fazendo aí? Quem você acha que você é? Tudo isso pode impedir a pessoa de começar o canal. E quase me impediu. E todo dia eu tenho que lutar com esse pensamento. Porque na hora que eu estou aqui me olhando, eu estou me julgando. E você se colocar à prova, se mostrar, é muito, muito duro. Respirei e falei, bom, vai ter que ser com medo mesmo. Vai ter que ser com vergonha mesmo. Porque senão eu não ia sair do lugar. E aí a gente passa para a fase 7, que é faça vários vídeos e não publique nenhum. Antes desse vídeo,
eu tenho 15 outros, mais até, que eu fiz, gravei, me vi, gravei, me vi. E esses vídeos eu sei que eles nunca vão pro ar. Porque se você acha que esse vídeo aqui é amador, você não tem ideia do que eram os vídeos anteriores. Um horror. Até o microfone não estava funcionando, eu não conseguia falar uma frase sem ler. Eu quase parei nessa fase também. Porque apesar de ter conseguido ultrapassar a fase de gravar, eu não estava conseguindo ultrapassar a fase de publicar. Porque o julgamento ainda estava ali. Eu tinha me preparado para falar, não vamos conseguir falar, e gravando 15 vídeos depois, nunca era bom o suficiente. Nem sei se um dia eu vou estar bom o suficiente. Só que eu tinha que conseguir jogar esses vídeos no mundo, senão, de novo, ia ser mais uma barreira, de todas as barreiras que a gente vai passando. E aí, eu resolvi que aquele dia que eu tinha gravado os 15 vídeos estava bom o suficiente, eu estava exausta. Eu resolvi assistir um pouco de YouTube, ver o que as pessoas estão falando, e eu vi esse canal de uma moça, que ela deve ter mais ou menos a minha idade. Também ela tinha 2, 3 vídeos. Só que por algum motivo, aquele canal me inspirou. Porque ela também estava começando, ela estava na mesma situação que eu, falando também nervosa, mas a coragem dela de se mostrar ali foi tão inspiradora que eu falei, não, outras pessoas dão conta. Pessoas que na mesma situação que eu vou dar conta também. E aí eu vi que eu tinha que começar realmente a assistir canais menores. Porque assistir canal de pessoas que estão há muito tempo no YouTube, que já tem uma técnica muito grande, pode ser muito bom para a gente se inspirar, mas ao mesmo tempo pode ser muito difícil se a gente começar a se comparar com essas pessoas. Porque essas pessoas que já têm muito tempo de YouTube, que já sabem falar, já têm controle da câmera, como falar, como se portar, como se movimentar, e isso pode ter o efeito contrário de te bloquear, de ser uma coisa tão difícil, tão inalcançável, que vira quase uma missão impossível fazer um canal. Então, eu resolvi me inspirar em canais pequenos, pessoas que estão começando, como eu estou começando, porque é muito mais realista. Sabe, se inspire em pessoas que são pequenininhas ainda, um pouquinho maiores que você fala, tá, eu posso não estar com essa desenvoltura aqui desse canal de 1 milhão, mas eu posso, daqui a alguns meses, chegar aqui nesse canal de 500 pessoas, 1000 pessoas, de alguém que já tem 20, 30 vídeos, e não 300, 3.000. Porque senão fica muito longe, fica muito difícil. E moça, você é do canal pequenininho que me inspirou, muito obrigada pela sua coragem de se colocar no mundo e fazer seu canal e inspirar pessoas pequenininhas que estão começando também a se espelhar em você, a falar, olha, não, tudo bem, eu também dou conta, eu também posso dar conta. E finalmente a gente vai para a 7ª e última parte, que é comece com medo mesmo. E depois de ter passado por tantos obstáculos, eu tive que entender e aceitar que a gente tem que fazer com medo mesmo. Que a gente é humano, que a gente é imperfeito, que os primeiros vídeos vão ser horríveis, que a gente não vai gostar provavelmente de se ver depois, mas que tá tudo bem. Eu tive que olhar no olho de pensamentos que estavam me impedindo de começar. Eu tive que entender o quanto eu estava sendo cruel comigo mesma. Eu tive que aprender a ser mais gentil comigo mesma e aceitar a minha própria imperfeição, a minha falta de conhecimento, a minha falta de experiência. Eu tive que olhar de frente, olho no olho, com o pensamento do ridículo. Eu tive que aprender a passar por esse processo com mais leveza, sem que isso fosse tão penoso, tão duro. Eu tive que aprender a cobrar menos de mim, não no sentido de fazer qualquer coisa, mas no sentido de faça o que você dá conta, mostre o que você dá conta hoje e vai ficando cada vez melhor, porque esse é o objetivo. Mas não como eu estava fazendo antes, que era, você só vai se lançar quando tiver muito bom. Só que isso não vai acontecer, porque nunca vai estar muito bom se a gente não se lançar. A gente nunca vai aprender a falar de frente para a câmera se a gente não falar inúmeras vezes.
nem entender o que funciona no seu canal se você não publicar o seu vídeo. Nada supera a realidade, nada supera a prática. E eu tive que entender que da mesma forma que eu me conectei com a pessoa que estava lá começando, mostrando a trajetória dela, outras pessoas também poderiam se conectar comigo, porque isso faz parte da experiência humana, a gente aprender um com o outro. E da mesma forma que eu estava olhando para aquela pessoa que estava começando sem julgamento, eu também podia aprender a olhar para mim sem julgamento. Eu também podia aprender a olhar para mim com compaixão, pelo que eu estava fazendo, pela minha dificuldade. E eu entendi que todas essas barreiras pelas quais eu passei, elas foram importantes para me ajudar a construir quem eu quero ser no futuro. E se eu tivesse simplesmente aceitado parar no primeiro bloqueio, lá atrás, eu acho que eu estaria eternamente pensando em si. Aí se eu tivesse continuado, e se eu tivesse superado aquele bloqueio, aquele pensamento, aquela dificuldade, finalmente, depois de ter passado por tantas barreiras e conseguido ao menos começar o meu canal e publicar 1, 2, 3 vídeos muito imperfeitos, o que eu mais aprendi, a gente pode sintetizar numa estrofe de um poema de Guimarães Rosa, que eu vou me permitir trazer aqui. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Coragem para você que está começando também. Beijo.